Olá, boa noite. Agradeço a presença aqui de quem veio aqui pessoalmente acompanhar essa palestra. Também agradeço a quem nos acompanha pela internet, pelas redes sociais. Hoje aqui a gente está em mais uma palestra do ciclo Economia para o Povo. A gente com muita honra recebe aqui o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas. Foi um professor já reconhecido pela história do debate econômico, participou no ano passado da confecção do programa do Ciro Gomes. E a ideia desse evento aqui é a gente trazer uma diversidade de pensamento na economia em busca de um mesmo objetivo, que é entender quais são as possibilidades, né, do Brasil de ter um projeto nacional, de ter um projeto econômico de desenvolvimento para atingir os objetivos que a gente, né, professor, persegue há muito tempo. Quer ter uma economia eficiente, que cresça, que distribua melhor a renda, que nos leve para um patamar de civilizatório melhor do que a gente vive hoje. Então, um pouco do desafio do senhor será também entender como é que a gente reencontra esse caminho do desenvolvimento. Então, queria agradecer muito a presença do senhor. Queria dizer que, infelizmente, o Valfrido Vade, que é o presidente do IRI, não pôde estar aqui por razões de força maior, de trabalho. Ele me pediu que eu substituísse. Eu farei aqui com o máximo de... Eu agradeço. Não tem problema. De prazer, mas assim, não vou me alongar muito e vou passar a palavra, lembrando que no final a plateia aqui também pode fazer algumas perguntas, a gente pode debater um pouco dos pontos principais. Então, já passo a palavra e agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade de estar aqui nesse debate. Eu queria agradecer a vocês, toda a atenção, o convite, né? Aqui do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. A Samanta deu um pouquinho de trabalho para ela, mas acho que é tranquilo. E, enfim, eu queria agradecer muito a você também por toda a atenção aqui e por vocês estarem aqui hoje para discutir esse tema. Eu coloquei esse nome aqui na apresentação porque eu acho que essa questão aqui vai ser cada vez mais uma questão que vai voltar à tona, infelizmente, né? Por que a gente cresceu tão pouco? Tem várias hipóteses, uma que a gente está numa estagnação secular, a outra que a gente tem problemas com as reformas, enfim, tem um conjunto de coisas, mas o fato é que a gente está crescendo muito pouco há muito tempo, né? E esse fato da gente estar crescendo tão pouco há tanto tempo, tem algumas motivações que são estruturais e outras motivações que são conjunturais, né? E eu vou falar um pouco delas hoje aqui, né? Primeiro, quer dizer, quando a gente está falando de motivações conjunturais, quer dizer, motivações estruturais, nós estamos pensando fundamentalmente em o quê? Que a gente tem hoje vocês viram que saiu, não sei se vocês viram, mas saiu hoje uma pesquisa industrial anual que é feita pelo IBGE todo ano, que é a pesquisa que eles usam como base para poder depois calcular as contas nacionais no tocante à indústria, né? E aí mostrou de novo queda do emprego na indústria, uma série, essa é relativa a 2017, né? A gente já está em 2019, mas é justamente um questionário bem detalhado que eles mostram toda a situação da indústria. De novo, mostra a indústria perdendo muita participação no PIB e tal, tudo mais, e não é só a indústria. Quando eu falo indústria aqui, a gente está pensando no todo o entorno da indústria, o que hoje a gente tem em termos de serviços, o que hoje a gente chama de indústria 4.0, toda essa questão dos serviços digitais, serviços de consultoria, né, todos os outros serviços de comunicação, de informática, está nesse entorno que hoje a gente chama de indústria, né? E a gente teve uma perda disso muito grande ao longo do tempo. Esse é o motivo mais estrutural pelo qual a gente não cresce, né? E a gente também não tem uma estratégia, né, nacional de desenvolvimento, uma coisa mais clara para poder justamente fazer com que a indústria seja um setor, junto com outros, que são aqueles setores que geram aquilo que a gente chama de sofisticação produtiva, né, estarem aumentando sua participação no PIB, aumentando o emprego nesses setores. Quer dizer, para tudo isso a gente precisa ter uma estratégia, né? E tem também os fatores conjunturais que estão ajudando nesse processo, né? Uma série de políticas macroeconômicas erradas, eu vou falar um pouco sobre elas. Essas políticas afetaram bastante as taxas de lucros dos setores, né? Da indústria mais fortemente.
Nós temos um problema de insuficiência de demanda agregada, que é uma coisa que esse governo ele não reconhece, ele não entende isso como um problema a ser lidado, digamos, né? E também temos a ausência de diversas reformas que são importantes, né? Então a gente tem um conjunto de coisas aí para explicar porque a gente cresce tão pouco. Será que isso significa que a gente não poderia voltar a crescer, que teria uma estagnação secular? Eu entendo que se a gente conseguir entrar nos eixos, a gente volta a crescer, né? Quer dizer, nós não estamos, se a gente pensar que a gente não tem mais como crescer muito, que não existe espaço para crescer, né? Eu vou mudar de profissão, inclusive. Senão, eu vou continuar nessa minha batalha aqui, fazendo essas coisas que a gente está fazendo e participando desse debate, né? Então, eu vou falar um pouco mais dessas coisas, mas eu queria mostrar alguns dados aqui para poder ilustrar para vocês por que essas coisas são, essas questões que eu falei de estrutura produtiva, etc., são tão importantes, né? E tem vários gráficos aqui, tá certo? Espero que vocês estejam conseguindo enxergar bem, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então tá ótimo, tá? Eu tentei aumentar os números deles, tal, para não ter muito problema e tal, mas enfim. Então, o primeiro que eu mostro aqui, esse gráfico é o gráfico da vergonha, digamos, né? Tá certo? Porque aqui você está comparando o nosso desempenho com o desempenho da Coreia, né? Em termos, a gente sempre costuma dizer que um país, quando ele em desenvolvimento, um país de renda média e tal, o objetivo dele é realizar um processo de catching up, né? Catching up é o alcance do país, dos níveis de renda dos países mais ricos, né? Tá certo? Dos países já desenvolvidos. Então, um parâmetro que a gente sempre usa para comparar é a renda de um país em desenvolvimento com a renda de alguma economia já desenvolvida, normalmente o padrão é Estados Unidos, porque assim ficou de certa forma definido, né, ao longo do tempo, que a economia realmente com maior renda per capita, até uma certa época, uma economia muito forte e tal, etc., ficou como critério. O que a gente vê aqui nesse gráfico é que lá nos anos 60, né, a nossa renda per capita era algo como 20% da renda per capita americana, né? Isso foi melhorando até o início dos anos 80, quando a gente atingiu um pico aqui, chegou praticamente em 30% da renda americana, né? A Coreia, lá em 1960, a renda deles era em torno de 8%, 7, 8% da renda americana, da renda per capita, né? Foi crescendo, né? Quando a gente atingiu esse pico de 80, de lá para cá a gente nunca mais chegou nele, certo? Que já era um pico baixo, né? Praticamente 29%, 30% ali. Foi caindo, teve um fôlego ali nos anos 2000, em função, inclusive, do ciclo de commodities, em função da recuperação do crédito, da renda do Brasil, enfim, um monte de coisas que acontecem, várias coisas acontecendo. Depois cai de novo, hoje nós estamos lá de novo em 20%, dá certo? No mesmo patamar que a gente estava em 1960, quer dizer, há 56 anos atrás. Né? Aqui, a gente tem esse dado até 2016 aqui. Né? Porque, enfim, para comparar a série do Banco Mundial, vai hoje até 2016. Né? Se a gente olhar mais para frente, isso caiu mais ainda. Né? Quer dizer, é uma vergonha, né? A gente estava lá em 20% em 1960, estamos em 20% ainda hoje. A Coreia, que estava lá em 7%, 8% em 1960, hoje está em 50% da renda per capita americana. Alguma coisa eles fizeram, certo? Tá? E não só eles, tá? Outros países também. Tá? Eu fui olhar, né? Os países, que eu não fiz um gráfico sobre isso, mas eu fui olhar os países que fizeram o processo de catching up desde 1960, onde tinha dados disponíveis, eu consegui identificar 34 países que, de certa forma, conseguiram fazer esse processo de aproximação da renda americana. Né? Não que chegaram, mas foram se aproximando. Né? De 34 países, 25 foram aumentar a participação de manufaturados nas suas exportações, de produtos industrializados. Certo? Ou aumentaram, ou já era alta e assim mantiveram. Então parece que é pelo menos um padrão que ele se repete ao longo do tempo, né? Certo? Então, se teve um aumento realmente aí, eu vou mostrar alguns dados para vocês, não desses 34 países, mas de alguns a gente vê, parece que isso aí é alguma coisa relativamente importante, né? Bom, mas isso, logicamente, é um dado. O outro dado é o seguinte, esses países, né? Tá certo? Que se industrializaram, que fizeram esse catching up, né? Eles não brincaram muito com a indústria, né? Aqui eu vou pegar dois casos, só para não fazer um gráfico muito cheio de gente, tá muito confuso, gente não, de países, né? Tem o azul aqui a Coreia, o amarelo a Tailândia, né? O que a gente vê é que eles tinham uma participação
lá da indústria no PIB em 1960, né, que é o dado ali primeiro que a gente consegue da série. Poderia ter voltado até mais para trás, mas o Banco Mundial começa em 1960 e hoje está em torno de 27%, 28% do PIB, a indústria de transformação. Né? Quer dizer, eles não brincaram e foram, na verdade, aumentando a participação da indústria ao longo do tempo. Isso aconteceu com vários outros asiáticos, né? Também aumentaram a participação da indústria. No passado, no período mais recente, puderam até alguns deles cair um pouco a participação, que aumenta também a participação de outros serviços, tal, modernos, né, serviços sofisticados, e acaba, né, enfim, as duas coisas juntas acabam tendo uma participação grande na renda. Mas você teve aí, então, uma preocupação com a indústria de transformação. No Brasil, o que aconteceu foi o contrário, né? Hoje, a gente tinha, que essa é uma série que eu montei, descontando efeito de preço, tal, tudo mais, do IBGE, a gente tinha lá 14% do valor adicionado correspondia à produção da indústria em 1947. Hoje a gente tem algo como 11%, quer dizer, nós temos uma indústria menor que a gente tinha em 47, quando a gente era um país que estava começando o processo de industrialização. Né? A gente regrediu muito em termos de participação da indústria. Então esse é um dado estrutural muito preocupante. Né? Por quê? Porque a indústria é o setor onde você gera mais inovação, é o setor que tem mais encadeamentos com os outros setores, né? É o setor onde você, como ele gera mais inovação, é o setor onde você tem crescimento da produtividade quando a produção aumenta, quer dizer, ele é o setor que, do ponto de vista histórico, foi sempre ele que puxou os processos de crescimento. Né? Mas eles vão falar para mim, na Austrália não é indústria, no Chile não é indústria, tal, tudo mais. Então vamos lá. Né? A Austrália, o Chile, né, por exemplo, eles têm 1/10 da população nossa. Né? Aproximadamente 1/10, né, da nossa população, certo? Eles precisam gerar muito menos empregos que a gente. Né? A Austrália e o Chile, eles têm uma economia muito baseada na mineração e nos serviços no entorno disso. Né? Mineração a gente sabe que é um setor que gera muito pouco emprego. Mas se você tem também uma população menor, como no caso é 1/10 da nossa, a necessidade deles gerar emprego para incorporar todo mundo no mercado de trabalho é muito menor. Então você até consegue ter um modelo desse tipo. Mas tirando esses dois exemplos, todo mundo, né, acaba tendo, os processos de desenvolvimento em geral acabaram sendo estimulados pela indústria. Tá? Só para vocês terem mais uma ideia aqui, quando a gente olha no caso do Brasil, a participação de alguns setores aqui no valor adicionado, né, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho essa barra mais embaixo aqui, essa cinzinha, são os serviços de informação, que de certa forma é um serviço moderno, importante para a economia, essa cinza. Nós temos essa barra azul, que são os serviços de intermediação financeira, né, que cresceram bastante na segunda metade dos anos 2000, a participação deles no PIB. Né. Nós temos a vermelha, que é a indústria, que eu comecei em 95, né, aquele gráfico começa em 47, mas para eu poder comparar todos os setores eu consigo começar em 95 só. E tenho lá em cima os outros serviços, que são serviços operacionais, os serviços pessoais, quer dizer, não são serviços sofisticados. Né? O que a gente está vendo aqui é que a indústria perde participação, os outros serviços, que são serviços pouco sofisticados, têm uma participação muito alta, constante. O setor financeiro ganha participação no PIB, né, no valor adicionado. É um setor que ele tem pouca, também ele não gera tantos empregos assim, né, gera poucos empregos de qualidade, mas são poucos empregos. E o único setor lá que é um setor moderno, realmente aumentou um pouco, foi esse setor de comunicações, né, que entra também a informática aí dentro, o setor de informação e não informática, o setor de informação e comunicação. Mas que a gente vê, caiu a participação de setores importantes, setor importante indústria, manteve a participação de outros setores de serviços que são muito mais precários. Né? Qual é a implicação disso? A implicação que eu falei para vocês. Primeiro, do ponto de vista da indústria, você tem poucos encadeamentos produtivos, ela gera uma série de vantagens para os outros setores. E, né, tem uma outra coisa que é a seguinte, quer dizer, se a gente quiser crescer, a produção ela tem que se encaminhar para os setores que são mais sofisticados. O que são os setores mais sofisticados? São aqueles que geram melhores empregos, são setores que de certa forma geram bens com maior valor adicionado, né? Tá certo? E o valor adicionado desse computador é maior que o dessa garrafa de água. É porque aqui eu tenho uma quantidade maior de trabalho qualificado, né, incorporado nesse bem aqui nesse computador, mais do que na produção dessa água.
Se eu tenho um trabalho mais qualificado aqui para produzir esse computador, então eu vou precisar de gente mais qualificada, eu vou precisar remunerar melhor as pessoas. Então eu gero mais valor adicionado, eu gero mais salários, gero mais lucros nesse setor do que nesse outro aqui, em termos de massa, né? Então a gente vê que todos os países que foram se desenvolvendo de forma adequada ao longo do tempo, eles foram sofisticando sua produção. Não é à toa que a Coreia montou uma senhora indústria automobilística, depois eles foram entrar fortemente na área eletrônica, na parte de robótica, tudo mais, né? Porque eles sabem que, logicamente, investir em educação. Educação é óbvio que é fundamental, mas eles sabem que isso aí era fundamental ao longo do tempo para poder se desenvolver. Aí você pode perguntar, mas e a educação, né? A educação não tem um peso nisso? A educação tem um peso nisso e é óbvio, tá certo? Não precisa nem discutir a questão da educação, né? Certo? Só que a educação, ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para esse processo. Senão o que a gente vai ter, sem desmerecer, né, é um monte de engenheiro dirigindo Uber, que é o que a gente hoje já está acontecendo. Você precisa ter demanda por essa força de trabalho. Não adianta só ter oferta qualificada. Você precisa, do outro lado, ter demanda por essa mão de obra, né? Então esse que é o nosso problema do ponto de vista estrutural, né? Certo? Que leva a gente a crescer pouco, né? Agora, o que faz, então, com que a gente tenha perdido essa participação na indústria, não tenha conseguido fazer essa mudança do ponto de vista estrutural, tudo mais, né? Então, um dos motivos que faz com que a indústria tenha aumentado, tanto a participação na Coreia, na Tailândia, naqueles outros países, é porque eles investiram, logicamente, na indústria, em políticas industriais, na educação, e investiram, como eu falei para vocês, também fortemente nas exportações de manufaturados. Como foi para vocês, eu fiz um levantamento de 34 dos 34 países que cresceram mais desde os anos 60, 25 foram exportar manufaturados, né? Tudo bem, não é todo mundo que vai, se todo mundo resolver exportar manufaturado, o mercado vai logicamente diminuir o preço, mas não é todo mundo que vai escolher fazer isso, certo? A gente devia ter escolhido como esses outros países também fizeram. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é a participação de manufaturados nas exportações totais, de novo para a Coreia e para a Tailândia. É uma coisa que lá em 1960 era praticamente 10, 12% das exportações. Espera aí, esse gráfico está errado, né? Desculpa, o vídeo está colado errado. Na verdade, esse gráfico aqui repete aquele anterior que era da indústria. Eu colei errado aqui, desculpa, gente. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, depois eu mando para vocês, eles estão na casa hoje, a Coreia está na casa dos 90%, tá? Das exportações era algo como 10%, né? E a Coreia foi para 90% das exportações. A Tailândia também era uma coisa com menos de 10% e hoje está na casa dos 80%, tá certo? Também por cento. Significa 80% a 90% das exportações desse país são bens manufaturados. Por que é tão importante a gente exportar manufaturado? Porque você, para exportar manufaturado, precisa ser bom de serviço, precisa investir em tecnologia, precisa ser competitivo, precisa ser bem estruturado, certo? Então você vai ser exposto à competição externa, a primeira coisa. Então não adianta você ser um cara ineficiente, você não vai conseguir se colocar nesse mercado. Segunda coisa, que quando você exporta, você abre espaço também para você importar mais. E aí a gente consegue importar tudo aquilo que a gente precisa para se modernizar quando a gente não produz aqui dentro, né? E isso é importante também, né? A terceira coisa é que você amplia o teu mercado, né? Você não está só com o teu mercado interno, mas você vai buscar um outro mercado fora. E você necessariamente vai precisar, né, se modernizar para conseguir competir. Então tem uma série de externalidades que a gente chama de efeitos positivos ou externalidades positivas em você exportar mais manufaturados. Todo mundo se beneficia dessas melhorias que tem na produção quando um país direciona a produção para exportação. Não é só quem exporta. Quem também está no mercado interno vai ter que se adequar para poder competir com o cara que exporta. Ele exporta também vai ser mais eficiente no mercado interno, né? Isso melhora a vida de todo mundo. Então, se me desculpe, esse gráfico aqui, eu não sei o que entrou esse, mas era na verdade um gráfico que é mostrando que a Tailândia e a Coreia estão com praticamente 90% das exportações concentradas em manufaturados. Aí vem o caso do Brasil, né? O Brasil, a gente vê lá, começa uma série desde 64, a gente tinha ali 6% mais ou menos das exportações de total das exportações eram manufaturados, foi aumentando até aquele pico ali do começo dos anos 90, tá certo, até 60%, fica relativamente estável, ali cai um pouco, né, tá certo, na verdade ele já cai até meados dos anos 2000 e depois despenca,
né? E hoje nós estamos com 40%. Quer dizer, nós estamos fazendo o contrário, né? Certo? Ao invés da gente investir em ampliar a exportação de manufaturado, nós estamos retroagindo, estamos retrocedendo, né? A gente pode notar que nesse período que a gente mais cresceu aqui, de 64 até os anos 80, que a gente chegou em 50% da exportação de manufaturados, foi justamente quando aconteceu o nosso chamado milagre econômico, né? E foi quando a gente mais se aproximou do nível de renda dos Estados Unidos. Então, enfim, a gente perdeu a mão nisso. Esse é um problema sério, a gente precisa recuperar isso. Dá para recuperar? Dá para recuperar. Logicamente, vai brigar no mercado com um monte de gente, né? Mas a gente tem que ter uma estratégia adequada para isso. Então, esse é um problema, né? Do ponto de vista estrutural. Agora, o que aconteceu, então, do ponto de vista conjuntural? Vamos entrar na conjuntura já, mas primeiro eu vou falar quais foram os efeitos, o que levou a essa queda da indústria e tal. Logicamente, uma série de políticas erradas, né? Uma falta de uma estratégia de desenvolvimento, como eu falei para vocês, falta de políticas industriais, mas parece que um fator que foi muito importante foi a política macroeconômica equivocada. Por quê? Porque a indústria, ela tem o setor industrial, principalmente o setor industrial, quanto maior a tecnologia, mais intenso esse efeito que eu estou falando para vocês, a margem de lucro da indústria é menor que de outros setores, tá? Esse é um estudo que nós estamos fazendo lá na Fundação Getúlio Vargas, mostrando com as pesquisas do IBGE como é que é o nível de lucro entre os diversos setores, né? E a gente vê que a indústria tem uma margem de lucro muito baixa. O comércio também tem uma margem de lucro baixa, mas os serviços tradicionais, a mineração, né? Uma série de a construção, todos os setores têm uma margem de lucro mais alta do que a indústria. A indústria tem uma margem de lucro mais apertada porque ela tem concorrência externa maior que os outros setores. Ela não é um produtor de commodity, assim, né, que possa, de certa forma, ter uma vantagem comparativa muito grande. Então ela sofre mais. O que acontece? Ela tem uma margem de lucro mais estreita. Qualquer mudança na política macroeconômica que vai afetar todo mundo, vai afetar proporcionalmente mais a indústria. Porque, como a margem de lucro dela é menor, ela entra no prejuízo, tá? E aí, quer dizer, a política macroeconômica, então esses erros de política macroeconômica acabam afetando a indústria muito fortemente, né? Então vou mostrar algumas coisas que aconteceram aqui ao longo do tempo, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra qual era a taxa desde 1960, né? Qual era a taxa real de câmbio, né? A valores de hoje, né? E o gráfico vermelho é o gráfico que mostra a taxa real de juros. Eu não sei se está dando para vocês verem bem aí, deixa eu ver. Aqui nesse eixo daqui, ó, eu tenho como se fosse a taxa de câmbio a preços de hoje, certo? Né? Como se fosse o valor de hoje, mas olhando a competitividade do país ao longo do tempo, esse gráfico azul. O gráfico vermelho, a gente olha para esse eixo da direita aqui para ver ele, é o percentual, né? O valor, a taxa de juros real, em percentual mesmo, certo? Em valor aqui em percentual. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse gráfico azul, o que a gente vê nele? A gente vê que aqui a taxa de câmbio ela vinha mais ou menos estável nesse período, né? Certo? De 1980 para frente ela dá um pulo, aquela foi a desvalorização do Delfim. Depois ela começa um grande período de apreciação, que vai lá desde 86 até 94, na verdade até 99, quer dizer, tem mais 10 anos de apreciação. Certo? Não estou dizendo que aquele pico deveria ser o valor, mas você teve um período de apreciação grande. Depois ela tem mais um surto de depreciação lá que vai até os anos 2002. Depois ela tem mais um longo período de apreciação que vai lá desde 2003 até 2012. Certo? Depois ela começa a subir, tem uma tendência de alta, ainda que esteja oscilando um pouco a apreciação e depreciação, mas ela tem uma tendência de recuperação ligeira para chegar aqui, né? Onde a gente está hoje, no final dos anos 2018. Não só você teve grandes períodos de apreciação, como você teve uma volatilidade muito grande ali, né? Então você imagina um cara que é empresário, ele vai fazer um investimento, né, olhando para a rentabilidade futura dele. Ele olha para esse comportamento da taxa de câmbio e fala assim, bom, como é que eu vou exportar ou importar se eu não sei o que vai acontecer com essa taxa de câmbio maluca, que ainda por cima passa boa parte do tempo apreciada, né, reduzindo a minha receita. Né, reduzindo minha receita de exportação em reais e aumentando o custo da importação também em reais, né? Eu falo, como é que eu vou investir num negócio desse, sabendo que a indústria tem uma margem estreita? Isso aí prejudica fortemente a indústria. Então essa é uma coisa que a gente não pode brincar, né? A segunda coisa que está ali no gráfico é a taxa real de câmbio, né?
Tá, a taxa real de câmbio, ó, o zero está aqui nesse traço, tá? Aqui ela está menos 20, 0, 10, 20, etc. O que a gente vê aqui no passado, né, em função da inflação alta, ela oscilava demais, né? Isso aqui é a taxa de juros sobre taxa de juros para capital de giro, né? Quer dizer, quanto você, vamos dizer, o empresário que precisa de certa forma pegar um dinheiro para financiar suas atividades do dia a dia, ele acaba pagando, não é a taxa de juros ou Selic a básica, mas é quanto o empresário paga para a taxa de juros ao longo do tempo. Essa série começa em 73, tem uma oscilação muito grande no começo em função da inflação. Quando a inflação cai, ela oscila, mas oscila muito menos. Mas o que a gente percebe, né, é que ela ainda que tem uma ligeira tendência ali naquele período de queda, ela nunca baixou do patamar de 10%. Quer dizer, você tem no mínimo uma taxa de uso capital de giro real acima da inflação de 10% ao ano nesse período, no mínimo, certo? Quer dizer, uma senhora taxa de juros. Como é que você vai competir com um cara lá fora que tem um custo muito menor financeiro, tal, etc., né, com uma taxa de juros desse jeito? Então, realmente, aí você tem dois problemas muito sérios que você precisa resolver do ponto de vista macroeconômico, tá? Aí eu deixo fazer um pouco a propaganda aqui, né? Isso aqui é a taxa de câmbio que a gente calcula, né? Do qual seria o nível de câmbio necessário hoje, né? O que a gente faz? A gente compara os custos. Se a gente fala que a taxa de câmbio está valorizada ou desvalorizada, a gente precisa ter um parâmetro, né, de comparação para isso. O parâmetro nosso de comparação é o que a gente chama de taxa de câmbio de equilíbrio industrial, batizou desse jeito, mas no fundo o que é? A gente compara o custo unitário do trabalho no Brasil com o custo unitário do trabalho nos nossos parceiros comerciais, né? Como se fosse uma medida no agregado de quanto tem de custo do trabalho em cada unidade produzida na manufatura, comparado com quanto tem de custo para cada unidade produzida na manufatura dos meus concorrentes, né? E eu coloco a taxa de câmbio como um compensador entre essas diferenças no custo unitário do trabalho. Ah, mas você assim está premiando a ineficiência, né? Tá certo? Não, veja bem, quando falando de custo unitário do trabalho, é o salário dividido pela produtividade. Se aumenta a produtividade, diminui o custo unitário do trabalho. Então eu estou considerando a produtividade na conta, né? Certo? O que a gente tem aqui é o seguinte, esse traço vermelho é onde em cada momento do tempo, aqui desde 2005 até o final de 2018, deveria estar a taxa de câmbio. A preços de hoje, está corrigido para preços de hoje e tal, tudo mais. Essa linha verde é onde estava a taxa de câmbio, né, nesse período. Então o que a gente vê, quanto maior esse gap, maior a defasagem mais apreciada da taxa de câmbio, né? Então hoje, por exemplo, nosso cálculo ali diz que a taxa de câmbio deveria estar em torno de 3,95. Então, tudo bem, se ela estiver nesse percentual que está hoje aí, e mantiver, tudo bem. Eles vão falar para mim, mas ela já está nesse percentual agora, veja bem, né? Ela está nesse percentual há 1, 2 meses, você fez 10 anos de estrago, não é de um dia para o outro. O cara vai sair investindo porque ele viu a taxa de câmbio nesse patamar. Não depende só disso também, logicamente. Mas enfim, né? A questão é se ela vai ficar nesse patamar ou não. Porque esse dado aqui é do final do ano passado, certo? A taxa média lá dos últimos 2 meses está em 3,65. Hoje ela já está mais alta, né? Porque você teve desvalorização, quer dizer, hoje se você olhar para a taxa, ela está num patamar razoável já. Então o que eu precisaria fazer é manter a taxa nesse patamar, mesmo que ela foi para o lugar que ela precisava sem gerar uma inflação, né, significativa. A inflação não mudou por causa da taxa de câmbio da forma como mudava no passado. Então realmente você deveria manter isso. Mas aqui a gente vê que teve uma grande defasagem nesse período, que foi justamente nesse período aqui que a gente teve uma invasão de importados na economia brasileira, tanto do ponto de vista de insumo como do ponto de vista de bens finais, né? Então ali você teve uma enxurrada de importados, aquilo ajudou, foi determinante daquela queda mais forte do PIB naquele período, tá? De 2010 até 2013 e tal, que teve uma queda grande da participação da indústria. E você com isso desmonta todo o teu tecido produtivo, você começa a importar mais insumos, o que acontece, né? A cadeia produtiva vai se desmontando e depois para você remontar isso não é muito tranquilo. O cara já tem um fornecedor, tal, etc, e está trabalhando numa cadeia, né? Cadeia, quer dizer, na cadeia produtiva, né? E aí, se você não deixa isso acontecer ao longo do tempo, a reversão disso depois não é uma coisa tão tranquila também, tá? Enfim, mas também não são esses nossos únicos problemas. É lógico que a taxa de juros é alta por causa de uma série de fatores, é por causa da forma como o mercado financeiro é concentrado, é da forma como o governo financia a dívida, ele financia
usa a mesma taxa de juros para financiar o overnight, a taxa de juros igual, que ele financia 50% da dívida dele. Né? Tem essa questão da concentração que eu falei, mas tem a questão fiscal, logicamente, que também é complicada. Né? Então a gente tem um problema fiscal aí. Então agora eu vou mostrar um pouco para vocês o que é esse problema fiscal nosso, também numa perspectiva de longo prazo, tá? Tentando colocar um número maior de períodos aí. Vamos ver se dá para enxergar aí, acho que dá para enxergar, né? Certo? O que eu tenho aqui é, a partir das contas nacionais, vocês me desculpem, o dado vai só até 2016, mas é para mostrar a tendência histórica, o último dado das contas nacionais disponível é desse ano, de 2016, mas mostrando desde 47 o que aconteceu com as contas públicas. Olhando pelas contas nacionais, tem os 3 níveis de governo aí, só não estão as empresas estatais, porque dentro das contas nacionais elas estão no setor privado. Né? Mas o que é governo está aqui. Então o que a gente vê que a receita corrente subiu muito ao longo do tempo, né? Tá certo? Quer dizer, a partir da redemocratização de 1985, a receita cresce, por causa também de uma série de políticas sociais que foram sendo feitas, mas depois ela se estabiliza em torno de 40% a 41% do PIB. O que não é baixo, eu sei, né? Mas ela está relativamente estável há muito tempo. Né? A despesa corrente foi crescendo, né? Crescendo fortemente, né? E aí aqui, a partir de 2015, 2016, ela passa bastante a receita corrente. Né? Então o tamanho do Estado, na verdade, é do tamanho dessa despesa corrente aí. Certo? Na verdade, exatamente, é o tamanho dessa despesa corrente. Né? Mais a despesa com investimento, na verdade, que está naquela outra linha. Então, praticamente, o Estado é praticamente 50% do PIB. É lógico que é grande. Né? Que a gente tem como reduzir isso, deveria reduzir um pouco. Mas não do ponto de vista dos serviços que o Estado presta, mas do ponto de vista da eficiência do que ele faz. Né? Mas a margem para isso, né, aonde está? Né? Lógico que você pode cortar um pouco na sua despesa corrente, né, na forma da despesa de custeio e tal, mas tem duas contas aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que elas realmente subiram muito ao longo do tempo, e ali a gente tem espaço para cortar bastante. Bom, a poupança em conta corrente, que é a terceira linha, é a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente. O que não entra na despesa corrente é só a despesa com investimento, certo? Todas as outras despesas entram aí dentro da despesa corrente, inclusive juros. Então, a poupança corrente, que deveria ser positiva para financiar o investimento, ela é negativa lá desde 1985. Né? Quer dizer, a gente não tem recursos suficientes para financiar o investimento. Tá? E o investimento, logicamente, a gente vê ao longo do tempo, isso aqui embaixo, é o que sobra da despesa corrente, o que tem de poupança corrente, deveria financiar o investimento. Se a poupança corrente é negativa, você já de saída tem que se financiar para tanto, né, poder cobrir essa poupança corrente negativa, como para financiar o investimento. Né? Então aqui eu tenho a poupança corrente cada vez mais negativa, o investimento caindo, como caiu nos últimos anos. Né? Em 2013 estava algo com 2,9%, 3% do PIB, como eu disse, sem as estatais. Né? Em 2016 foi para 1,8%. Esses anos aqui a gente sabe, mais recentes, caiu mais ainda o investimento público. Sem investimento público, não tem infraestrutura, tal, etc. A gente pode fazer concessão, um monte de coisa, mas tem coisa que é o Estado que vai fazer. E a linha de baixo é o resultado geral do governo, por essa ótica das contas nacionais. Cada vez mais negativo, certo? O que a gente precisa olhar aqui? Precisa olhar um pouco para essa despesa corrente aqui, que foi o que mais subiu no período. Né? A receita subiu, mas a despesa subiu muito mais. Então vamos ver um pouco como é que andou essa despesa corrente. Ali na despesa corrente eu tenho essa conta que se chama de consumo. Dentro do consumo eu tenho os salários, os encargos patronais, que estão desagregados a partir de 1970, e tenho a compra de bens e serviços. Né? A gente vê que a compra de bens e serviços, aqui, pelo critério das contas nacionais, não subiu muito ao longo do período. Tem até uma questão metodológica aqui, mas realmente aqui ela foi estável. A despesa com o pessoal sobe, né? Se a gente olhar ao longo do período, mas ela sobe principalmente até 2008, 2009, de lá para cá ela sobe muito, num ritmo muito menor, e quem sobe mais aí mesmo, certo? É tanto essa linha da transferência, assistências, previdências e os juros. Tá? Certo? Ali é que está o nosso problema. Nós temos um problema na previdência e temos um problema nos juros. Né? Lógico que para você resolver, para conseguir diminuir os juros de forma consistente, você precisa resolver a questão fiscal do resto. Então, a previdência, tal, tudo mais, você precisa realmente fazer uma reforma. Tá? Eu não sou partidário daqueles que acham que não tem que fazer reforma da Previdência. Tem que fazer. Eu posso ser contra o que está contido aí dentro dessa reforma, mas eu sei que tem que fazer uma reforma da Previdência. Por quê?
que independente de tudo que está acontecendo, a gente pode argumentar várias coisas, a despesa com previdência vem subindo, e a gente vê isso claramente aí nessa tabela, né? E além disso, a despesa com juros também subiu muito nos últimos anos, em 2015, 2016, já estava alta desde 99. A gente gastar 10% do PIB com juros é muita coisa, né? Então você tem duas despesas muito grandes, o pessoal também pressiona um pouco, né? Mas eu acho que aí você tem que atacar tanto a previdência como juros, não é só uma ou a outra, mas a gente começa a resolver o problema se a gente, do ponto de vista da despesa, ataca essas duas aí, né? Bom, então eu falei para vocês de um pouco de câmbio, falei de juros, falei da questão fiscal, e aí eu falei que do ponto de vista conjuntural a gente tem mais alguns problemas, né? Do ponto de vista conjuntural, a gente tem uma insuficiência de demanda muito grande, né? Então, e aí não é uma coisa tão tranquila de resolver. Além da taxa de juros estar muito alta, né? Além de você ter endividamento das famílias, né? A gente tem um desemprego muito alto. O que eu trouxe para vocês aqui é uma medida um pouco mais ampliada de desemprego, que o IBGE está calculando agora, que é essa chamada taxa de subutilização da força de trabalho, né? Você incorpora ali não só os desempregados nessa taxa, mas também as pessoas que estão desistindo de procurar emprego, chamados desalentados, e as pessoas que gostariam de trabalhar mais horas. Se pudessem, elas trabalhariam mais, elas não estão conseguindo. O IBGE calcula esse percentual da população economicamente ativa. E hoje a gente está em 25% da força de trabalho, somando os desempregados com esses outros critérios que eu falei para vocês, a gente chega em 25% da força de trabalho. É muita gente, né? Certo? Um quarto da força de trabalho está nessa situação. Então assim, não é uma solução fácil, certo? Não é com a reforma da Previdência que vai resolver isso, né? Enfim, logicamente que você se fizer uma reforma da Previdência, ela é importante porque ela vai ajudar na confiança, ela vai melhorar a situação fiscal ao longo do tempo, mas ela não vai resolver o problema do cara do bar que vende menos suco de laranja do que ele vendia há 3 anos atrás, certo? Para ele vender mais suco de laranja vai precisar melhorar muita coisa na economia para chegar lá, certo? E segundo, o cara que vai tomar uma decisão de investimento, ele vai olhar para qual é a capacidade da demanda absorver a produção dele, né? E se você tem uma taxa de desemprego ou de subemprego, digamos, tão alta assim como essa, como é que você acha que vai ter demanda, né? Com uma capacidade ociosa tão alta como você tem endividamento? Então precisa vir alguma coisa de fora do setor privado para resolver esse problema, né? E essa coisa de fora do setor privado ou seria via exportações, mas isso não resolve do dia para a noite, né? Certo? Não é amanhã que você começa a exportar mais. Ou então vai ter que ter algum tipo de programa, né, com recursos públicos ou um programa de concessão. Quer dizer, ou o governo vai ter que fazer investimento, certo? Vai ter que reduzir outras despesas para fazer investimento, para fazer investimento, ou ele vai ter que pegar o BNDES, certo? O BNDES vai ter que aumentar, em vez de devolver dinheiro para o Tesouro, deveria estar aumentando o volume de empréstimo. Ou então ele deveria fazer um programa de concessões mais arrojado, melhor estruturado. Não de reforma de aeroporto, tá? Certo? Mas uma coisa mais ampla. É a única forma que a gente vai sair da crise, né? Então, quer dizer, as reformas elas são importantes, uma condição necessária, mas elas não são suficientes, né? Bom, além disso, eu queria falar um pouco aonde que vem para vocês verem, a gente está falando de investimento, quer dizer, investimento o empresário olha para frente, né? E ele vai ver qual é a demanda. Mas, além disso, ele precisa financiar o investimento, né? Então, eu falei de algumas fontes, tal, não sei o que, mas vamos ver da onde vem realmente a poupança que financia o investimento, né? Ela vem do lucro das empresas. Tá? Se essas empresas não têm lucro, e essa é uma coisa que foi caindo muito ao longo do tempo, principalmente até 2000, começou em 2013 e começou a cair 14, 15, 16, e o governo não tinha nenhuma preocupação, parece, com esse comportamento da taxa de lucro. O que acontece? Caindo a taxa de lucro, cai a poupança das empresas. Caindo a poupança das empresas, elas perdem a capacidade de financiar. Porque ainda hoje, a maior fonte de financiamento do investimento vem do lucro das empresas. É a maior parte da poupança, né? Tem muita gente que gosta de falar, não, mas se as famílias pouparem mais, vai aumentar o investimento. Então vamos ver uma coisa aqui, né? O que esse gráfico faz? Esse gráfico compara na barra azul, né, ele faz uma relação entre a poupança e a renda disponível das famílias. Quer dizer, dentro das famílias, qual é o percentual da renda que eles poupam, certo? Aqui no Brasil está algo entre 10%, né,
cai um pouco aqui, tá certo? Depois sobe de novo. Lá em 2015, que é o último dado que eu tinha quando fiz esse gráfico, está em torno de 12, 13%. A outra barra laranja é a poupança das empresas na financeira em relação à massa de receita delas, a massa de lucro delas, certo? Tá? O que a gente vê é que esse dado era em torno de 30 e poucos por cento, chega a 35%, vai subindo ali quando a economia está crescendo, depois ela cai com a crise, fica estável ali em 40%, sobe, né? Tá certo? Depois fica ali estável em termos de 45%. Então veja bem, da poupança das empresas, da massa de lucro das empresas, 45% é poupança. Da massa de renda das famílias, 12% é poupança. Então de onde vem esse grupo da poupança econômica? Certo? Quem é que poupa mais? São as empresas. Né? Então não dá para a gente esperar que as famílias, a poupança das famílias ou os fundos de previdência é que vão financiar o investimento aqui. As empresas têm que ter lucro. Esse é o problema. Nós fizemos uma economia, tivemos um cenário econômico em que o lucro das empresas foi muito sacrificado no período recente, por uma série de coisas. Não só pelo que eu falei para vocês, logicamente, mas esses fatores com certeza ajudaram nesse processo. Vamos ver como é que é na China. Será que na China a poupança das famílias é mais alta? Então, tá certo? Que diz, na China é importante a poupança das famílias, tal, tudo mais. Bom, na China o que a gente tem, né? A gente tem a barra azul de novo, a poupança das famílias é mais alta que no Brasil, realmente elas poupam mais ou menos 40% da renda, né? Mas as empresas também poupam mais da renda delas, poupam em torno de 70% da renda delas. Então, tanto uma como a outra são mais altas, mas, de novo, a poupança das empresas continua sendo mais alta que a poupança das famílias, certo? Então, se você quiser ter crescimento, você precisa ter lucro, né? Tá certo? Para ter lucro, você precisa ter custos razoáveis, né? Precisa ter mercado, né? Etc. Então, esse que é o problema. Quer dizer, se o governo não se preocupa, não tem como o governo vai controlar a margem de lucro de ninguém e nem vai estipular qual é a margem de lucro, certo? Mas ele tem que criar condições para que as empresas possam ter uma margem de lucro adequada. Esse é o negócio. E o que ele fez ao longo desses anos foi, parece que, o contrário, né? Certo? Bom, então eu falei, quais são os desequilíbrios macroeconômicos que afetam a taxa de lucro? Resumindo para vocês, né? A moeda valorizada, os juros altos, o desequilíbrio fiscal, uma inflação que permanece com um elevado grau de indexação, né? Influenciada por uma estrutura produtiva regressiva, porque o preço dos serviços tem uma demanda grande, o serviço é cada vez mais caro, os preços de serviços são muito altos. Então, todos esses problemas aqui, do ponto de vista macroeconômico, a gente precisa resolver. Lógico que tem os problemas de logística, tem um problema tributário, né? Tem o problema, digamos, de você ter não ter um apoio para vender no exterior e tudo mais, não tem política industrial, não tem política de inovação, a educação ainda é muito ruim, tudo isso. Mas onde você vai partir para resolver o problema? No curto prazo é isso aqui, é da macroeconomia. No médio e longo prazo você consegue fazer outras coisas também, né? Bom, então só para finalizar aqui mais duas, essa aqui eu fiz um parênteses aqui para dizer que se a gente quiser ter uma política fiscal, a gente fala muito de política fiscal, né, orientada ao desenvolvimento, o que a gente deveria ter? Né? Quais deveriam ser os objetivos de uma política fiscal? Primeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade dos preços, ajudar na estabilidade, no processo de estabilidade, certo? Quer dizer, a gente tem que ter uma política fiscal anticíclica. A política fiscal no Brasil é pró-cíclica. Quando você está em recessão, você gasta menos, e quando você está crescendo, o governo gasta mais. Tem que ser justamente o contrário. Tá? Segunda coisa, a gente pode usar a política fiscal para dar um estímulo ao desenvolvimento através do financiamento de políticas públicas. Eu sou absolutamente favorável a isso. Desde que você tenha dinheiro para isso, logicamente. Você tem que fazer investimento, tem que investir em política industrial, tem que fazer política social, tudo mais. E o terceiro objetivo da política fiscal é justamente acelerar o processo de distribuição da renda. Então, não tiver política fiscal para acelerar a distribuição da renda, esse processo de desigualdade no Brasil demora muito tempo para ser revertido. Né? Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma mudança tal no mercado de trabalho, no mercado educacional, quer dizer, mercado educacional na força de trabalho, na qualificação dela, para poder ter mais demanda por essa mão de obra, aumentar o poder de negociação dela, o poder de barganha, e os salários começarem a subir mais. E que o aumento de produtividade consiga capturar isso. Para você acelerar esse processo, você tem que fazer política fiscal, você tem que fazer política de renda. Política de renda, eu quero dizer, fazer gasto social, fundamentalmente. Né? Então,
Se a gente pega os países que têm uma distribuição de renda melhor no mundo, são os países escandinavos, por quê? Né? Porque eles usam a política fiscal para fazer isso. Taxam os mais ricos, taxam e gastam mais com os mais pobres, certo? Se eu tirar esse efeito vamos dizer, da influência do governo, da política fiscal sobre a distribuição de renda deles não passa a ser a melhor do mundo. Quem passa a ter a melhor distribuição de renda do mundo? A Coreia, certo? É onde os trabalhadores são mais qualificados, onde você tem demanda de trabalhadores mais qualificados e tudo mais. Mas a gente demora para chegar nesse estágio. A Coreia demorou 40, 50 anos. Nós, de novo, né? Não vamos fazer a mesma coisa. Certo? Quer dizer, vamos querer fazer isso, mas demora muito tempo para distribuir a renda. Então, esse é o negócio. Né? A gente pode fazer uma política anticíclica, né? Fiscal deveria fazer, deve gerar poupança pública para financiar o investimento, tem que controlar a evolução da dívida pública. Esses são 3 princípios básicos de uma política fiscal adequada. Por fim, a última transparência, só para falar dessa questão tributária que eu tinha falado para vocês, eu peguei essa transparência aqui, na verdade, do Nelson Machado, numa apresentação deles lá do Centro de Cidadania Fiscal, muito boa, né? E ele está citado lá, é o seguinte, aqui é uma tabelinha que ele montou com dados da declaração de imposto de renda lá em 2014, né? Mostrando quem realmente paga imposto aqui no Brasil. Então aqui, né? Pegando aqui para o imposto de renda da pessoa física, né? Ele colocou o número de declarantes por faixa, qual é o rendimento total de cada faixa, qual é o rendimento tributável, qual é o rendimento isento e tributável exclusivamente na fonte. Né? Tá certo? O que a gente vê que os percentuais ali estão mostrando que, olha, quanto mais rico, né, menor a faixa, menor a percentual da renda tributável, certo? E maior a percentual de isenção. Quer dizer, nós temos uma estrutura tributária totalmente distorcida. Né? Então, se a gente quiser falar de forma tributária também, a gente tem que pensar em tributar menos a produção, você está encarecendo justamente o lucro, tal, etc., das empresas, e tributar mais a pessoa física. Né? E tributar a pessoa física significa tributar os mais ricos. Né? A lógica, a gente sabe que do ponto de vista político não é a coisa mais fácil do mundo. Mas se você quer ser um cara progressista, você tem que caminhar nessa direção. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Tá? Espero ter sido razoavelmente claro, mas estou à disposição aqui para debate, para conversa. Tá? Professor Marconi, muito obrigado. Eu abrirei para as perguntas, mas vou me dar o direito aqui de fazer a primeira. Né? Tá. O Brasil perdeu, em vários momentos, vamos dizer assim, os ciclos de desenvolvimento industrial. Né? A Coreia aproveitou enquanto a gente perdeu. Agora, a questão é a seguinte... Coreia e os outros asiáticos também, coloquei a Coreia como exemplo. E onde é que está a possibilidade do Brasil se reindustrializar? Onde é que estão as bases? Onde que a gente pode fincar nesse processo? Onde é que está? Em que sentido? Assim, onde é que estão os setores que a gente os setores. Então, veja bem, a gente tem ainda, né, quer dizer, se a gente achar que não dá pra gente fazer nada, é melhor a gente desistir e ir pra praia, né? Tá certo? Enfim. Mas acho que não é o caso. Então a gente tem alguns setores que a gente tem algumas vantagens que a gente poderia aproveitar. Então, por exemplo, a gente tem vantagens comparativas grandes no setor do agronegócio, tem vantagem comparativa grande na mineração, certo? Se a gente aproveitar bem essas vantagens comparativas que a gente tem para sofisticar esses setores, né, certo? Ligar eles totalmente à indústria e gerar mais valor adicionado em cima desses produtos, essa é uma área que a gente pode, com certeza, ganhar, certo? A outra área que a gente pode ganhar muito, e aí o complexo do petróleo, por exemplo, é importante porque ele gera muita tecnologia e tal, tudo mais. Então, a área do agronegócio é mais para você aproveitar a vantagem que você tem. Já a área da mineração e do petróleo, no caso que tem uma vantagem comparativa grande, se a gente tiver uma indústria do petróleo que realmente desenvolver uma série de equipamentos para serem utilizados nela, tiver uma indústria naval junto, boa, não, entendeu? Mas não fazendo bobagens como a gente fez no passado, tal, etc., a gente consegue ter todo um ciclo. O petróleo tem encadeamentos produtivos muito grande para todo lado, a indústria do petróleo, né? Não o petróleo em si, que pode ajudar a gente nesse processo de desenvolvimento. Tá? Então, essa seria dois primeiros setores. O terceiro setor importante é o setor de saúde. Né? Por quê? Porque a gente tem uma população que vai estar se envelhecendo, né, do ponto de vista demográfico.
A gente sabe que esse setor vai demandar cada vez mais serviços e a gente sabe que para você vai ter que ter uma indústria para gerar os bens para poder vamos dizer, dar conta da demanda por esses serviços, né? Então é um setor que, se você desenvolve tecnologia ali, ela pode ser utilizada por outros setores também, uma parte delas, a parte de imagem, tal, de eletrônica e tudo mais, aquilo a gente consegue, né, com isso, vai ter demanda por isso forte, né? Um outro setor importante, que a gente não deve nunca perder de vista, é o setor automobilístico, né? Que, logicamente, ele tem que se modernizar, né? Ele tem que passar por uma mudança do ponto de vista das questões ambientais, tal, tudo mais, mas sempre foi um setor forte no Brasil. E a gente, hoje, por exemplo, eu estava vendo, saiu a pesquisa industrial anual do IBGE, e dos 10 principais produtos da nossa indústria, só tem um de médio e alto conteúdo tecnológico, que são os automóveis. O resto é tudo, ou é minério, ou é alimento. Mas foi um setor que recebeu muitos subsídios nos últimos anos. Recebeu, então, exatamente. Né? Então você tem que fazer isso de uma forma que eles, né, dependam menos desse subsídio, certo? Mas a gente não pode jogar essa indústria fora, porque ela é uma indústria muito forte para nós, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de encadeamento produtivo, tudo mais, certo? O fato de eles terem recebido muito subsídio ao longo do tempo, ajudou eles a se fortalecer. Exageraram, tá certo? Isso tudo é coisa que é conversável e que você tem que fazer um planejamento para reduzir ao longo do tempo, tá? Uma outra indústria importante você tinha, né, tá certo, início de um complexo militar ali, com o caso da Embraer, tal, a fabricação dos caças, tal, isso a gente perdeu, né? Quer dizer, como é que a gente recupera isso, eu não sei, mas os outros países, Estados Unidos, por exemplo, sempre usou complexo militar para desenvolver tecnologia. Essa é uma coisa que a gente tem condição de fazer. Né? Certo? Falei do agronegócio, falei dos complexos da saúde, falei do militar, do petróleo, mineração, tá faltando algum aqui. Eu sempre esqueço algum. Enfim, mas esses são os mais importantes. E eu acho que a gente perdeu um pouco, né, o timing assim, da indústria de eletrônica, infelizmente, tá certo? Acho que vai ser difícil de recuperar esse bonde, né? Ainda mais que onde tem indústria eletrônica, ela é basicamente montadora, né? Certo? Pelos incentivos que foram criados ao longo do tempo, virou uma indústria maquiadora, digamos, né? Montadora só. E a gente tem uma série de serviços, né, que a gente pode, tá certo? Então, por exemplo, você pode ter toda a gama de serviços que está em torno da indústria, é uma gama de serviços que a gente pode desenvolver, né? Então, por exemplo, a Índia, ela desenvolveu uma forte indústria, a gente chama de indústria porque é um setor tal de software, né, que é um serviço, mas enfim, nada, a gente tem polos aqui em Recife, tal, etc, isso poderia se desenvolver mais, né? Você tem, muita gente fala da indústria de turismo. A indústria de turismo não é uma indústria que ela vai gerar ganhos de tecnologia, certo? Tudo isso que eu quero dizer é o setor de turismo, mas ele gera muito emprego, então ele absorve muita mão de obra, esse é um setor importante que a gente poderia desenvolver mais no Brasil, mas não por causa de tecnologia, enfim, a gente tem oportunidades, né? Certo? O setor de entretenimento, por exemplo, o setor de entretenimento é um setor forte no Brasil, tá certo? Vocês acham que o setor de entretenimento não é um setor que ao longo do tempo se sofistica? Pensa o que é a produção de um programa, tal, etc, tudo mais, isso que nós estamos usando aqui, ó, certo? Vocês estão filmando, tá fotografando, tal, não sei o quê. Para você filmar, fotografar, tá certo? Você está olhando o computador, o que é tudo isso? Imagem, equipamento de imagem, você tem todo um encadeamento em cima disso aí. Nós não temos, logicamente, tem coisas que eu acho que a gente não é impossível, tem coisas que a gente ficou muito para trás, mas tem várias outras coisas que dá para a gente correr. Lógico que depende de ter políticas para isso, tá certo? Qualquer política que você faça, que você desenhe, tem que ter metas, tá certo? Principalmente vinculadas à exportação. Se for algum serviço mais voltado ao mercado interno, outro tipo de meta, tudo bem. Mas se é um bem que é tradable, negociável, comercializável, tem que olhar para o exterior, certo? Porque a gente errou aqui que os asiáticos nunca fizeram. A gente sempre deu subsídio, sempre deu financiamento, deu isso e nunca cobrou resultado. Os asiáticos nunca deixaram de cobrar resultado das coisas que eles faziam, principalmente olhando para frente, para exportação, tá? Também aí. Sim, claro. Por favor.
se poderia comentar a provisão da reforma trabalhista. O governo fala assim, a reforma trabalhista vai gerar emprego. Acho que não, salvo engano, o custo de capital não reduziu ainda, e o empresário, grande parte do empresário ainda, a mentalidade dele, ainda a mentalidade de, vamos dizer assim, ainda acomodada para ficar no mínimo, né? Ele só se moderniza quando está na beira do precipício ali. Então eu queria te ouvir sobre a reforma tributária, a reforma trabalhista, a própria reforma tributária que o governo está tentando fazer ao mesmo tempo. O que você acha? Se tem chance de... Eu vi o Paulo Guedes falar 2 dias atrás que tem 40% dos funcionários públicos vão se aposentar em 4 anos. Ele quer parar os concursos para poder fazer não entra água, não é? Para de entrar funcionário, ao mesmo o pessoal vai se aposentando e você vai enxugando o peso do Estado. Então, reforma tributária, reforma trabalhista, com a tua visão aí. Tá. Bom, olha só, uma das, vamos dizer, das coisas que mais geraram contrariedade nos empresários na época da campanha, em relação à nossa campanha, foi o nosso posicionamento em relação à reforma trabalhista. Estou falando do que eu me lembrava perfeitamente, quer dizer, a gente sempre falava para os empresários que, não estou fazendo propaganda, enfim, mas assim, a gente tinha uma campanha que estava totalmente preocupada com o setor produtivo da economia, tal, tudo mais, e não entendia, os empresários não vinham apoiar. Em boa parte não, mas uma parte disso era porque eles entendiam que a reforma trabalhista era essa que o Temer fez e que era isso que ia dar certo. E que a gente voltasse atrás da reforma trabalhista ia ser um problema muito sério. A visão deles é que, ao flexibilizar o mercado de trabalho, você vai conseguir gerar mais emprego, né? Certo? Vai reduzir o custo de tudo bem. O custo deles reduz, quer dizer, tem uma série de flexibilidades, mas do ponto de vista da geração de emprego não é isso que é importante. Porque o que vai gerar emprego de novo é o investimento, e o investimento vai depender da demanda. O momento em que se gerou mais empregos formais no Brasil foi justamente durante a década de 2000, e naquela década era emprego formal, não tinha reforma do trabalho, e o país está crescendo para burro, certo? Então é esse que é o negócio. Se você voltar a crescer, você vai gerar emprego. O problema da reforma trabalhista é que é o seguinte, a gente tem realmente tinha uma legislação que era bastante antiga e precisava ser modernizada, certo? Que vinha lá desde a época da CLT, tal, etc. Foram feitas várias emendas ao longo do tempo para precisar se modernizar. Mas eles fizeram uma coisa que foi justamente o contrário, né? Eles conseguiram levar para o Congresso um projeto de lei que, de certa forma, foi feito não pelos congressistas ou pelo governo, foi feito pelos próprios associações dos empresários, cortando tudo quanto era coisa. Eles foram para o outro extremo, certo? Então hoje está aí um salve-se quem puder. Tem coisa ali que é importante? É coisa que é importante. Por exemplo, você ter trabalho intermitente, né? No comércio é razoável você pensar? É razoável você pensar, por exemplo, que, né, o comércio ele queira contratar pessoas que só trabalhem no sábado e domingo. Eu acho que é razoável, tá certo? Mas não é razoável o comércio dizer que vai contratar um cara para trabalho intermitente porque ele está lá só das 3 às 5 horas da tarde, todo dia. E depois não está mais, ou das 3 às 7, ou sei lá, certo, né? Então, quer dizer, tem exageros, né, essa coisa da insalubridade, das grávidas, agora o Supremo está mexendo nisso, mas tem várias outras coisas. Então, o que acontece? Eles exageraram na dose. Foi uma reforma que não foi negociada. Então, isso aí precisa ser, de certa forma, revisto. Não para voltar ao que era antes, mas para ser uma coisa intermediária, né? Em relação à reforma tributária, eu gosto desse projeto que está no Congresso agora do Bernardo Api, mesmo porque também a gente discutiu muito com ele ano passado esse projeto, né? Do ponto de vista da estrutura tributária sobre a produção, ele é importante porque ele muda a estrutura, certo? Ele visa organizar mais, mas ele não faz uma mudança importante, que é desonerar a produção e onerar mais a renda. Isso ele não mexe, certo? Talvez porque ele sabiamente, né, ele sabe muito bem que isso é necessário, né? Ele, o pessoal do Centro de Cidadania Fiscal, mas sabe que um momento político é difícil. A gente ia fazer isso e iria colocar isso no Congresso de toda forma, né? Mas é diferente, um governo tal fazer isso, tudo mais. Então,
um governo progressista, digamos, né? Mas essa mudança não está no bojo da reforma. Mas do ponto de vista de reorganização do sistema, eu acho interessante. Tem um problema com os estados, ele coloca um período de transição grande para isso, então isso eu acho interessante. Tá? Agora, tem uma questão que é a seguinte, né, junto com a reforma da Previdência tributária, que é o seguinte: a reforma da Previdência, nós nem vamos discutir ela hoje aqui, tudo bem, mas enfim, mas do ponto de vista só do financiamento, isso que eu queria falar, ela não mexe em nada no financiamento da Previdência. E os impostos boa parte dos impostos que financiam a Previdência são impostos sobre trabalho, sobre a folha de pagamento, sobre trabalho formal. A gente sabe que no futuro as relações de trabalho vão mudar muito, né? As pessoas vão ter ocupação, né? Vão trabalhar de outra forma, tal. Queiramos ou não, essa vai ser a tendência. Então o que acontece? Você vai ter um problema lá para frente de receita da Previdência, mesmo que qualquer reforma que você faça, certo? A não ser que se mude para capitalização, isso eu não desejo que seja dessa forma, mas né, e parece que a maior parte da população não quer, né? Então, se você continua no regime de repartição, você vai ter que ter alguma forma de financiamento, que não é essa que está aí hoje, porque essa também vai, como eu falei, ela vai entrar em declínio, né? E isso a reforma não está tratando, isso tem que estar no bojo da reforma tributária. A reforma de Previdência não está tratando, tinha que estar no bojo da reforma tributária. Isso não está sendo tratado. Tá? Então esse é um problema sério, por isso que as duas coisas tinham que estar vindo juntas. Em relação ao que o Paulo Guedes falou, tá certo? Em relação aos concursos públicos, né? Isso sai governo, entra governo e fala, vamos suspender os concursos, tal, não sei o quê. O que acontece? Né? Eles nunca olham, né, para o quadro de servidores e fazem um estudo da onde precisa, onde está faltando, onde está sobrando. Porque o que acontece? Dizer assim, eu não vou mais contratar, a única coisa que vai acontecer é primeiro que ele falou uma bobagem, porque ele não sabe o que está falando. Segundo, que ele vai ter que voltar atrás. Porque é óbvio que dependendo da área, tá certo? Se vier uma emergência, ele vai ter que contratar. Então ele vai ter que desfazer o que ele está falando que ele vai fazer. Certo? O certo seria o governo fazer um planejamento, a gente chama de planejamento da força de trabalho, olhar para o governo, olhar para o quadro pessoal, ver quantas pessoas estão, aonde, o que elas estão fazendo, quantas pessoas precisaria, tá certo? Colocar lá uma equipe em cada, não o ministério, mas fazer com que cada órgão fizesse um levantamento de volume de trabalho, quantos servidores precisariam. É possível, tem técnicas para fazer isso. E aí você consegue ver quantos servidores você tem. Todo mundo que trabalha sobre esse tema diz que você tem, todo mundo não, a ampla maioria das pessoas, né? Tem excedente de pessoas em algumas áreas, falta e escassez em outras. Normalmente você tem escassez nas áreas finalísticas e tem excedente na área meio, na área operacional, né? Certo? Isso aí, se você ajusta ao longo do tempo. É lógico que se forem se aposentar as pessoas ao longo do tempo, essa é uma chance de você fazer isso. Mas você precisa ter esse planejamento para poder fazer isso. Não dizer não vou contratar mais ninguém, não tem lógica isso. Tá? Nelson, obrigado pela fala boa. Hoje, você, obrigado. Na verdade, sempre teve um país muito polarizado, né? Principalmente, e você tem uma demonização muito grande do que é política cívica hoje no país, do que é... Você tem hoje uma demonização, uma criminalização tá. Muito grande dos termos de política cívica, de contratação pública. Então, hoje o debate é muito acirrado nisso. Às vezes você propõe isso para uma pessoa, você já chama de, sei lá, keynesiano, comunista, petralha, esse tipo de coisa, né? Sem nem saber qual pensamento. Sim. Mas você tem uma questão que você trataram no programa de governo do Ciro, que era o desendividamento das famílias, né? Que seria, eu não entendi muito bem como é que era, eu queria que você explicasse. Seria um programa de assunção de dívida dos bancos privados, e aí você renegociaria os juros remuneratórios e moratórios por cada família. Porque hoje, eu como advogado, eu tenho muito cliente que vem, clientes potenciais que vem me perguntar isso, né? A gente quer revisar contratos bancários, na verdade, lutos bancários que se operam em questão de onerosidade excessiva dos juros, né? Em questão de previsão dos juros, e aí acaba capitalizando juros sobre os juros, e aí o cara começa a ficar naquela bola de neve, e quando o cara vê, o cara tá devendo horrores, né? Eu queria que você explicasse essa proposta que vocês tinham de
de renegociar as dívidas das famílias? Então, a ideia era fazer isso, começar pelos bancos públicos, tá certo? Né? Começar pelos bancos públicos significava o seguinte: a gente estava vendo justamente que o problema era esse, era juros sobre juros, e a pessoa entra numa bola de neve não sai mais. Hoje são 62 milhões de pessoas com nome, né, no SPC, gente pra burro. Eu esqueci, desculpe, de falar disso aqui na apresentação, mas não falei o número, né? Falei das endividadas, falei o número. São 62 milhões, e o que a gente estava vendo é o seguinte: olha, se a gente conseguir fazer um grande programa de renegociação, isso melhora. Como começaria, tá certo? Na verdade, começaria como os bancos públicos, como uma sinalização para os bancos privados, certo? Então você pegaria a Caixa, o Banco do Brasil, tal, etc., e diria: olha, você vai pegar tudo que tem débito, é o que a Caixa está fazendo agora, né? Eles copiaram a gente, ainda bem, né? Nós vamos pegar o que vocês têm de dívida e vamos fazer um deságio aqui, porque boa parte disso aqui é justamente esses juros que foram correndo ao longo do tempo. É melhor você renegociar e pagar e receber alguma coisa do que não receber nada. Então você faz um grande programa de refinanciamento, tá? E aí você colocava um pagamento ao longo do tempo, quer dizer, o que a Caixa está fazendo agora é que o cara tem que pagar de uma vez só, certo? A gente ia colocar uma taxa de juros mais baixa e para o cara pagar ao longo do tempo, né? E acompanhar, tal, tudo mais, ia fazer aquela questão dos devedores solidários, ia montar grupos, que tá certo, como você faz hoje em microcrédito, que tem grupos solidários que se um deixa de pagar, o outro ajuda, tal, tudo mais. Os conhecidos ia fazer dessa forma. Agora, a gente ia fazer uma sinalização daí para os bancos privados, certo? E entendia que não ia precisar colocar dinheiro nisso, porque na verdade os bancos, ao fazer essa renegociação, eles iam recuperar um crédito que estava praticamente perdido para eles, certo? A única coisa é que a gente ia fazer uma política pública ativa nesse sentido. Então a gente ia ser demonizado, provavelmente, como, né? A gente gostou, a gente não gostou, mas a gente ia nessa linha. A Caixa está fazendo isso agora, tá? Mas a gente ia fazer um efeito, na verdade, vamos dizer, sinalizador. A gente sinalizasse esse volume que tinha na Caixa, Banco do Brasil e tudo mais, os outros bancos iam acabar entrando no mesmo preço. Tá? Acho que o nosso tempo está acabando, ainda caberia uma última pergunta, se alguém quiser fazer, se não estiverem todos já satisfeitos. Eu ia perguntar então, se você é otimista com esse governo, assim, pensando... Esse governo aqui? Pensando em país. Não, pensando em país. Se ele não está servindo em nada, porque honestamente não é possível, né? Assim, ele entra uma casca de banana do outro lado da olho e atravessa uma pisada. Então, assim, eu não consigo. Ele faz um esforço para errar em tudo. Isso Onde nós vamos parar, né? Bom. Em todas as áreas. A minha impressão é que, em algum momento, o presidente vai pressionar o Paulo Guedes, certo? Para tomar alguma medida para recuperar o emprego. E é uma medida que não vai ser essas que estão na cabeça do Paulo Guedes, certo? Não é? Porque a equipe econômica, eles têm uma cabeça que é orientada pelo que a gente chama do lado da oferta. Eles não acham que tem que ter nenhum estímulo para a demanda. Eles entendem que se você fizer a reforma, se você melhorar as expectativas, o investimento volta, certo? Então o cara vai passar a investir pelo fato de ter feito a reforma da Previdência. Lógico que a reforma da Previdência é uma condição, como eu digo, que é importante, mas ela não é suficiente por causa das questões de suficiência de demanda. Mas eles acreditam espiamente, todo mundo lá acredita. E acha que tem que cortar mais o gasto público, certo? Quer dizer, então, como o espaço que eles têm para cortar o gasto é investimento, eles vão cortar mais investimento, vai cair mais a investividade, vai cair mais a receita deles, e aí eles vão continuar uma situação fiscal muito ruim. Então o que acontece? Eles não vão tomar nenhuma medida, talvez assim, essa coisa do fundo de garantia eles façam, como foi o que aconteceu no Temer, uma outra coisinha aqui, mas nós vamos continuar com um desemprego muito alto. Uma hora, o presidente não entende economia, mas ele vai chiar porque politicamente ele já saiu. Ontem eu vi matéria no UOL falando que a grande perda de popularidade dele foi em cima da questão do emprego, é óbvio, né? Certo? Então, em algum momento, esse negócio vai começar ele vai pressionar. E aí eu não sei o que vai acontecer. Se o governo vai topar fazer isso, certo? Ou se ele vai espanar, né, e falar, eu não faço.
Mas em algum momento ele vai pressionar pelos, vamos dizer, pelo senso de sobrevivência política dele. Ele não entende nada de economia, mas ele vai pressionar nesse sentido. Agora, você acha que essa reforma sairá do tamanho que o Guedes sonha? Não sai. Não sai porque eles fizeram um projeto que eles estão... boa parte da economia está em cima dos mais pobres. E aí o Congresso não vai votar um negócio desse jeito. Tá? Eu acho que essa parte do BPC não passa, e o próprio presidente da comissão falou para nós na GV um dia no encontro. O BPC não passa, a mudança no rural não passa. Desconstitucionalização. A desconstitucionalização está certa que não vai passar. Né? Mas a capitalização, ele diz também que não passa, mas essa eu tenho dúvida. Porque o mercado financeiro vai fazer uma pressão desgraçada para passar essa capitalização. Certo? Aí eu não sei. E agora tem essa dúvida aí sobre os estados, se os estados entram ou não entram. Então, os estados teriam que entrar na reforma, porque justamente se alguém que vai quebrar rápido por causa da Previdência, se tem alguém que vai quebrar são os estados. Mas ninguém, não vai ser o setor privado, tá certo? Não vai ser o governo federal, nem nada. Os estados vão ficar numa situação muito ruim se não tiver Previdência. Então eu não estou entendendo como é que os caras querem sair dessa reforma, entendeu? Tá certo? Quer dizer, o governador está pressionando para sair, e do outro lado, os governadores não estão. Eu não entendo essa lógica, para mim, não está muito clara ainda o que os caras estão pretendendo, os governadores. Porque sair fora, tudo bem, é que os governadores querem, mas os deputados acho que vão perder voto. Né? Então essa briga aí vai demorar um tempo para resolver. Como o governo é muito desarticulado do ponto de vista congressual, tal, da relação dele com o Congresso, né, isso aí pode parar a reforma da Previdência, porque os deputados não vão querer votar e os governadores vão pressionar para votar. Né. Os caras estão vendo. Aí, se tem alguém que está realmente encalacrado, insisto, com a Previdência, são os estados. Esses caras precisam da reforma. E aí eu acho que vai ser muito difícil. O governo não vai votar fácil essa reforma. Vai votar alguma coisa, mas não é por causa dele. Eu acho que é o Rodrigo Maia, é o Congresso, eles têm compromisso e tal, de votar com vários seus apoiadores, tal, tudo mais, alguma coisa agora, né? Mas eu não acho que vai ser essa reforma que eles estão querendo, não. Tá certo? O meu medo é eles conseguirem passar a capitalização do jeito que está, certo? Que eu acho que seria uma loucura. Professor, agradeço muito esse debate, quer dizer, só esse assunto da Previdência mereceria uma outra palestra, ficará para o futuro. Discussão. Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui, agradeço quem nos acompanha pela internet. Lembrando que essa série de debates aqui, amanhã temos mais uma etapa com o Guilherme Melo, teremos ainda depois uma nova fase, uma discussão econômica para o povo, e na verdade é uma tentativa da gente reencontrar na discussão, no debate entre diferentes pensamentos, um caminho para o Brasil. Professor, tá bom, eu que agradeço, foi ótimo. A participação de vocês, as perguntas ótimas, eu espero que tenha sido razoavelmente claro. Foi um prazer realmente falar aqui. Muito obrigado. Até mais.